começando de fato, diz aí, Pedro, seja muito bem-vindo. Você que é o Obrigado, líder Júlia. dos jovens lá na Praça Seca. Uma honra recebê-lo. Uma honra estar aqui com você. Mais Nossa! uma vez. Bom, vamos para o nosso tema de hoje, porque vamos falar sobre a juventude na liderança. Pedro, você acha que a gente pode encontrar na Bíblia exemplos de jovens na liderança? É possível o jovem chegar num cargo, digamos assim, de destaque, de liderança, até mesmo dentro da igreja? Ah, óbvio, com certeza, Júlia. Falou o líder do jovem. Não tá mais tão jovem assim, mas... Sim, claro, assim, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, por exemplo, a gente pode falar de Davi, que é um exemplo clássico de líder desde pequeno, como podemos falar também de Timóteo, já no Novo Testamento, liderando uma igreja. Então a gente consegue encontrar isso com muita facilidade. Mas, obviamente, a liderança tem os ônus e os bônus, né? Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades também. Com certeza. E não é uma posição fácil de se estar, né? Muitas pessoas olham e só enxergam os benefícios, digamos assim, mas como você mesmo falou, existe a parte negativa, não negativa, mas existem as responsabilidades. Exato. E que tudo pesa sobre o líder, correto? Você sabe dizer isso, né? Porque na liderança dos jovens, e agora especificando entre os jovens, o que acontece? Se deu tudo certo, nossa, juventude, parabéns, jovem. Se deu errado, é culpa do líder. E exato, e é pra ser assim. VT abrindo o coração. Mas é pra ser assim. A nossa liderança máxima sempre é Cristo. E Cristo, cara, tinha 30 anos, 20, começou aos 20, quase 29, quase 30, foi até os 33 um pouquinho, sabe? Ele era jovem. A liderança, nosso maior líder foi Cristo. E ele começou a liderar de forma jovem, sabe? Então, a gente tem que entender o seguinte, que a liderança é muito sobre o exemplo. A liderança não é eu mandar, eu fazer, não, é dar o exemplo. É ser o primeiro a fazer, o último a sair. Chefe, né? Eu já vi um desenho sobre isso, né? Era uma ilustração que tinha o chefe, que era aquele que mandava, faz isso, faz aquilo, e tinha o líder, que era aquele que puxava, era o primeiro a ir. E mostrar o caminho também, sabe? Exato. Então você não pode, não digo chefe querendo deturpar a palavra, não é nesse sentido, mas que existe aquela pessoa que ao chegar num cargo de liderança, se chegar, porque às vezes a pessoa nem vai por esse caminho, né? Deus já nem permite, porque sabe que se entregar não vai render, vai ser aquela pessoa que vai só mandar. Então, tem essa diferença e o líder precisa ser aquele que mostra o caminho também, né? Exato, exato. E a gente entra num ponto que, por exemplo, será que a liderança é para todo mundo? Será que a liderança, todos têm essa capacidade? Não, acho que a unção é que vai definir se a pessoa tem um líder. E a gente não se vê nessa unção. Sim. Porque o líder, ele vai ter que ter a responsabilidade de ele ouvir de Deus como Moisés. Só que Moisés foi um líder um pouco mais tardio, né? Começou a liderar com 80. Ele vai ter que ouvir de Deus a direção, executar e levar o povo para executar, ainda que ele não esteja vendo, ainda que ele não acredite 100%, mas pela palavra ele vai ter que executar. E dentro da liderança dos jovens, o líder já sempre é submissão ao pastor. Então ele está liderando os jovens, mas ele entende que o líder da igreja é o pastor. Então ele tem os seus limites. Não é porque se ele é líder agora eu vou afrontar o pastor. Não, é como o Davi. Davi estava ali com seus 15 anos, 6 anos liderando as ovelhas do seu pai. E aí quando ele foi lá, o pai dele vai lá levar aqueles para seus irmãos. Ele, tá bom. Estava ainda debaixo de uma autoridade do pai, ainda liderando as ovelhas. Mas eu já fui ungido rei. Verdade. Que eu vou levar? Já pensou se fosse assim? E aí traz um ponto, a liderança requer humildade. Sim. Requer muita humildade. Porque senão, se algumas pessoas receberem esse cargo sem estar pronto, ele vai começar a mandar, pisar, ordenar que vai... Porque foi no tempo errado, né? Exato. Mas uma coisa que eu vejo que assim, é essencial para aquela pessoa que está à frente, tem essa responsabilidade, né? Está ali num cargo, foi-lhe confiado um cargo de liderança, uma coisa que é essencial é experiência. E quando a gente fala no jovem, é tido muito isso, né? A falta de experiência ainda na vida, de repente a falta de preparo. Como que a gente pode conciliar essas duas coisas? Um jovem na liderança. Boa. E aí eu pra gente entender. Se liderança dentro da igreja? Pode ser dentro da igreja. Eu acho que dentro do contexto aqui se encaixa melhor. Legal. Então, liderança dentro da igreja, o que a gente precisa entender? E aí, trazendo uma ponta de experiência. Então, vamos trazer o exemplo de Timóteo. A galera desprezava o Timóteo por ser novo. E aí, Paulo falou para Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Então, a gente não pode desprezar esse dom que, assim, Deus derramou sobre nós, essa capacidade, essa unção. E aí, por outro lado, até o pastor Mike comentou sobre isso, a gente precisa, nessa unção, precisa da experiência. Então, por isso, o líder,
que, poxa, virei um novo líder agora, o pastor falou comigo, meu líder saiu. Ele já tem que estar ali numa atitude proativa. De, poxa, o meu líder está fazendo, deixa eu copiar o meu líder, como Moisés e Josué. Então eu tô muito ali na cola, já vivenciando a experiência do líder. E até por fé, geralmente a pessoa já tem essa proatividade, já tem essa confirmação. Inclinação também. Exato. Então ele já cola com o líder, já age como se fosse, ou seja, cara, o melhor jovem. Às vezes é melhor você ser um melhor jovem do que ser um péssimo líder. Ó. Então você ser o melhor jovem vai te trazer muita experiência. Sim. Então o que a gente precisa entender para um jovem adquirir essa experiência? Ter muita clareza de quem é Deus, de quem ele é em Deus e de o que Deus tem para aquela geração, para aquele povo. Porque a partir disso fica muito mais claro, nos momentos difíceis, ele saber para onde eu estou indo, por que eu estou indo e quem está indo comigo, para onde eu estou levando. Você falou sobre Timóteo, né? E você leu aqui o versículo final até do que eu tinha separado. Só para você ter a referência também, é Timóteo 4 e eu separei do 12 ao 14. Você falou sobre o 14, né? Não despreze o dom que há em ti. Mas se a gente voltar um pouquinho também, tem uma lição muito preciosa pra gente. Já começa falando, ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, aqui a gente já vê uma lição para aqueles que estão de fora, de repente até mais velhos, mas que aí tem alguma pessoa, alguém mais jovem que ele na liderança e, poxa, eu vou ouvir essa pessoa, o que essa pessoa vai acrescentar na minha vida, né? Mas assim, essa pessoa tá cheia da unção de Deus e isso faz toda a diferença. Exato. Então ela vai ministrar algo sobre a sua vida ali que de repente nos seus 40, 80, 120 anos você nunca ouviu. E questão de maturidade é diferente. A gente acha que tá atrelado maturidade, experiência em relação à idade. Não necessariamente. Não necessariamente. Então pode ser alguém, como você falou, alguém que buscou a Deus, alguém que se dedicou e às vezes, sabe, tá orando, lendo a Bíblia, você só tava ali vivenciando a vida, mas alguém pagou o preço por buscar mais de Deus. E às vezes mais jovem tem até mais resultado. Aí recebeu uma porção um pouco maior, consequentemente uma responsabilidade também um pouco maior, e aí Deus confiou esse cargo de liderança. Então assim, não despreze a mocidade, só porque ele é mais novo, ele não tem nada a te acrescentar, só porque ele é mais novo, ele não pode assumir um cargo de liderança. Aí a gente continua o texto e fala, mas seu exemplo dos fiéis. Aqui já está falando específico para o jovem que está na liderança. No caso aqui é Timóteo. Se você quiser também ler mais sobre isso, né? Instruções de Paulo a um jovem pastor, tem Timóteo, também tem Tito. Então, fique à vontade aí para poder enriquecer a sua leitura. Aí ele fala, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Acabou? Não, vamos continuar. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então a gente vê aqui uma série de instruções para o jovem que se encontra numa posição como essa. Não somente, não vamos imaginar também só a liderança, né? Mas qualquer jovem que quer se desenvolver mais com Deus, precisa colocar isso aqui em prática, ser um exemplo na palavra. Você conhece a palavra? Se alguém vier conversar com você sobre algum assunto dentro da Bíblia, você tem essa capacidade de conhecer os textos? Eu não digo só de memorizar, isso é muito bom, mas você tem esse conteúdo para que o Espírito Santo vá te trazendo à memória? No trato, que você seja uma pessoa que tem respeito pelas pessoas. Aqui também fala no amor, no espírito, na fé. Você tem essa bagagem, essa pureza? Você persiste em ler? Porque isso aqui vai mudar muito a sua vida. Principalmente a Bíblia Sagrada, porque aqui você vai ter conteúdo para tudo, resposta para absolutamente tudo na vida, mas também outros conteúdos, porque isso acrescenta muito. Livros sobre a Bíblia, Exato. Livros que vão acrescentar no seu conhecimento. Então, assim, você precisa ser uma pessoa que sabe um pouquinho de tudo também, que sabe navegar, né, sobre N mares, porque o jovem está inserido em diversos contextos, correto? Aí fala, persiste em ler, exortar, ensinar, e depois vai falar, não despreze o dom que há em ti, o qual lhe foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então a gente vê, foi derramada uma unção sobre Timóteo, mas isso também acarretou a ele, como já falamos aqui, muitas responsabilidades, não somente do cargo em si, mas em ser o exemplo, em dar o bom testemunho, não interromper o período ali de estudo, sempre estar ensinando, sempre estar ali sendo aquele bom testemunho para as pessoas. E eu acredito que quando as outras enxergarem isso, ela também alcança a aprovação delas. Aqui eu quero entrar no seguinte ponto, antes da gente ir para o intervalo, até
pastor Michael já falou sobre isso, né? Quando a pessoa recebe a unção de Deus, ela já foi aprovada por Deus, assim como Davi. Foi até o exemplo que o pastor usou. Mas no decorrer ali a gente vê que demorou até ele se tornar de fato rei. E nessa trajetória teve um momento onde os homens ali o reconheceram como rei. Então esse ponto também é importante. Não que você vai viver provando a sua vida para os outros, não é isso. A gente até falou aqui para você não ser escravo dos likes, já foi um tema do Diz Aí. Mas que você também seja esse exemplo para as pessoas e que elas te reconheçam. Poxa, essa pessoa é de Deus, essa pessoa, se eu precisar desabafar com alguém, poxa, eu preciso de um conselho na palavra, é para essa pessoa, mesmo que ela seja apenas um jovem. Bom, Pedro, agora a gente vai para o nosso caso. Alguém lá de casa pediu uma ajuda, mandou aqui alguma dúvida e dentro da palavra a gente vai poder auxiliar essa pessoa. E essa pessoa escreveu assim, ó: eu sou o João, tenho 23 anos e sei que tenho um chamado para a obra de Deus. No entanto, sinto uma grande insegurança em relação a isso, por ser tão jovem e sentir que ainda não acumulei experiência suficiente. Às vezes me questiono se serei capaz de cumprir o chamado que sinto em meu coração. A ideia de liderar e orientar outros na fé me deixa extremamente confuso e com medo, considerando minha falta de experiência. E aí, Pedro, como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Vamos lá, João. Cara, era alguém como você. É muito feliz ver jovens com essa trajetória. Parabéns por esse chamado. Bom, quando eu comecei, já tem um tempinho, né? 9 anos aí liderando a juventude da Praça Seca. Eu também me sentia muito inseguro, não me via capaz para isso. Mas o que traz a capacidade é a unção de Deus. Então, não é você que vai liderar. Quem vai liderar é o Espírito Santo de Deus. Seu papel é muito de ouvir a palavra de Deus, ter as confirmações e seguir na direção certa. Então, a palavra de ordem é o não temas. Não tenha medo. Sabe? Vai vir a insegurança, vai vir o medo, não saber o que falar, situações novas que você nunca passou e agora você vai ter que estar enfrentando. Mas tenha certeza que se o Espírito Santo te convocou, fez esse convite para ti, te fez esse chamado, meu querido, para tudo certo. Deus vai te dar prover instrução, vai te prover sabedoria, Ele vai te dar as informações necessárias para que você cumpra com excelência. Show, Pedro. Eu vejo também que não é muito comum a gente ver os jovens nessa posição de liderança. E como líder, assim, que instrução a gente pode dar para essa pessoa que, de repente, se vê na responsabilidade de mudar isso também. De repente já tem essa inclinação, essa predisposição, assim como o João, né? Mas ele se vê meio sem experiência. Mas como que a gente pode mudar isso? Excelente. E aí a gente precisa ter base. Como o pastor Michael pregou esses dias, ele tem a unção de nos capacitou, mas a gente precisa da experiência. E como a gente adquire essa experiência? A gente adquire essa experiência lendo. Então, lendo a Bíblia. Então, separa um tempo para esse ano, eu vou ler a Bíblia toda. Então, se você está liderando, você está pregando a sua vida em cima de um livro, você precisa ler esse livro todo. Dominar ele, né? Exato. É a sua principal ferramenta, é o seu manual. Então, você precisa ler, sabe? Separar esse ano, eu vou ler a Bíblia toda. E toma posse disso e vai para cima. Mas lê também bons livros, como o livro do missionário, como Tomar Posse da Bênção. Livros que falam sobre a Bíblia, né? Que aprofundam mais em tópicos que a gente encontra ali na Bíblia Sagrada. E, poxa, você pode se ver sem experiência. E sabe uma pessoa que tem muita experiência para poder te ajudar? O autor da Bíblia Sagrada. E olha, ele mora no seu coração. Então, assim, que oportunidade. Você se vê sem experiência, tem a pessoa ali que escreveu aquele livro, onde tem testemunhos de vitória, de transformação, que tem diversos cenários de pessoas que foram por esse caminho e venceram, ou foram por aquele caminho e não deu certo. Ali você encontra sabedoria, experiências, histórias que você pode tirar muito proveito. E é essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo, que vai te ajudar. Ele falou que tem medo de quando alguém for perguntar ou questionar algo, né, da fé, da caminhada, pedir ajuda. Poxa, como que eu sei experiência vou poder ajudar essa pessoa? Tem uma pessoa que mora em você que tem muita experiência. Então, assim, esteja afiado na palavra, porque ele vai trazer à memória aquilo que você já estudou, aquilo que você já aprofundou, seja a própria Bíblia Sagrada, que ele é o autor da Bíblia Sagrada, ou esses livros que falamos sobre a Bíblia, porque eles aprofundam em certos assuntos que você pode não ter muita experiência, mas estudando, você ouve a experiência das outras pessoas, né? Exato. Um grande pastor amigo meu, que é o pastor Flávio Barros, ele me ensinou 3 coisas. Me ensinou que para você aprender e dominar uma coisa, você tem 3 formatos. Tem a pessoa tola, que erra, não aprende. A pessoa que é quebra inteligente. a cara, né? Quebra a cara. Tem a pessoa que errou e aprendeu, mas existe o sábio.
O sábio é aquela pessoa que vê o outro errando, não precisou errar e gerou esse aprendizado. E é essa pessoa que precisamos nos tornar. Como? Lendo a Bíblia. A Bíblia você vai ver a história de Davi, que errou. Opa, então se eu tenho que ir pra guerra, eu tenho que ir pra guerra, não posso me ausentar da guerra. Então você gerou esse aprendizado, precisou errar. Não, você já viu alguém e aprendeu. Além disso, é você conversar com outros líderes, Sim. Conversar com seus pastores, conversar até mesmo com a menor idade, que tem uma certa experiência. Se for pautar na palavra de Deus, é muito válido, porque isso vai te trazer um repertório, uma experiência muito grande para quando você, alguém já passou por isso, então a palavra de Deus para essa situação é essa. E aí você vai dominando essa ferramenta, que é a palavra sagrada de Deus, para trazer solução para aqueles que você está liderando. E pensa quanto tempo que você ganha, porque se você for quebrar a cara ou ir nas tentativas até você acertar e ser o inteligente, como você falou, olha quanto tempo, quanto esforço. Agora, se você é sábio, se você ouve conselhos, se você consulta com as pessoas antes de tomar uma decisão, busca os mais sábios, os mais experientes, olha o tempo que você ganha. Então isso é muito precioso. Um texto que eu separei para falar aqui foi de 1 Pedro 5. No versículo 5 já começa dizendo: vocês, homens mais jovens, sigam a liderança daqueles que são mais velhos. Então a gente olha assim para o Pedro, líder de jovens, mas tem um pastor sobre ele, que também tem outro pastor que está ali. E é uma hierarquia muito saudável, que promove a edificação da igreja, né? Onde todos ali estão cooperando, todos estão trabalhando em conjunto, e quem dá o crescimento é o Senhor. Aí eu lembro também de uma outra história. Essa é muito bacana porque reflete justamente isso, o jovem na liderança, o jovem rei que estava diante de uma situação muito importante. Eu queria ler esse texto com você, tá lá em 2 Crônicas 10, do versículo 1 ao 19, mas eu não vou ler tudo porque é um texto bem grande, né? Você pode ler na sua casa, vai te acrescentar bastante. Aqui fala, e tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, voltou do Egito, mandaram chamá-lo, veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que impôs, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu: após 3 dias, voltai a mim. E o rei se foi. Então a gente vê aqui uma coisa importante, ele pediu um tempo para pensar, para poder perguntar para as pessoas. Né? É uma decisão muito inteligente. Aí fala aqui, tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, os experientes, os anciãos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? E ele lhes disseram: se te fizeres benigno para com este povo e lhe agradares e lhes falares boas palavras, eles se farão teu servo para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Então aqui já tem um detalhe: jovens que sabiam tanto quanto ele ou menos que ele, que cresceram junto. Aí a gente continua. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo? Aí os jovens responderam assim para ele: assim falarás ao povo que te disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E quem você acha que ele ouviu? Os mais jovens. Os mais jovens, que não tinham experiência, sabiam tanto quanto ele ou menos, e o reino foi dividido. Deu muito ruim. Então buscar conselhos é muito bom. Isso é uma decisão sábia, mas com quem você vai buscar conselhos? Isso faz toda a diferença. Então, você quer estar numa posição de liderança, ou você já se encontra numa posição de liderança, você precisa ter outras pessoas mais sábias que você, mais experientes, que estejam acima de você para poder te auxiliar. Isso é fundamental. Então, não despreze os conselhos, não despreze os mais velhos. Ele é muito quadrado, não sabe nada, o tempo dele já passou. Calma lá. Ele trilhou um caminho que você está começando agora. Exato. Então, ele tem muito a te acrescentar, sim. Então, seja humilde, abra ali os seus ouvidos, que ele tem muito para poder acrescentar você e tornar a sua caminhada mais leve, mais rápida, mais eficiente. Então, seja mais humilde também. Bom, Pedro, muito obrigado. Quero que você faça aquele convite especial aos jovens da Praça Seca ou da região de quando
quando é o culto, que dia, onde é e também das mídias sociais. Coisa boa. Vamos lá, pessoal. Se você estiver por aqui, na região aqui de Jarapaguá, perto da Praça Seca, o endereço é Rua Cândido Benício 2277. Lá, nosso culto jovem acontece todo sábado, 5h30 da tarde, um horário lindo, maravilhoso, perto de 400 metros do BRT da Praça Seca. Então vamos estar lá te esperando, sabe, com o coração aberto para te receber. E somos um. Siga a gente lá nas redes sociais, @JQV Praça Seca, seja no YouTube, no Twitter, no Instagram. Tá no YouTube também? Também. As pregações? Sim. Que é isso, gente? Coisa boa. Segue lá, acompanha, se inscreve, ativa o sininho. Pregação, gente. Se é pra abençoar a sua vida, acompanha. Às vezes vê tanto conteúdo que não acrescenta. Exato. Tem coisa que te piora, aí você não vê. Tem coisa que não acrescenta, mas tem coisa que edifica. Então vai lá, siga, acompanha, vai ser bênção na sua vida. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado, Pedro. Portas agradeço, viu? sempre abertas. E você de casa, obrigado. Você ficou com a gente até aqui. Que Deus abençoe sua vida também. Um grande abraço e até a próxima. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!